estamos aqui então para a gente ver mais um exemplo, tá? O exemplo que eu deixei completo ali do Sherlock Holmes, com a inferência lógica, certo? Que é sobre o caso do incêndio. Então vamos lá. Então, as premissas que eu tenho, eu preciso reescrevê-las elas como sentenças lógicas, tá? Então, as premissas que eu tenho é o quê? Mandei incendiar a casa, que eu vou chamar de A, ou estive viajando nos últimos dias, que eu vou chamar de B. Então, a minha base de conhecimento vai ser A ou, ali o ou, B. Segunda, conheço o incendiário ou não mandei incendiar a casa. Então, conheço o incendiário é C, que é uma nova. Não mandei incendiar a casa é o not A. Mandei incendiar a casa é A, então o not A. Então fica o quê? Eu tenho um ou aqui, C ou not A. Terceiro, eu pus fogo na minha casa, D, é uma nova, ou não estive viajando nos últimos dias. Estive viajando nos últimos dias, eu já chamei de B. Então, não estive viajando nos últimos dias vai ser o meu not B. Então, D ou, tá vendo o ou aqui, not B. Afirmo que é mentira que pus fogo na minha casa, ou seja, D igual a falso. A minha hipótese, né, é que todas as fórmulas são verdadeiras. Então, o que eu tenho aqui? As três fórmulas, A ou B, C ou not A, D ou not B. E a minha única proposição que eu sei ver que é alguma coisa, que é o D, que eu sei que é falso, tá? Aqui está a minha tabelinha de inferência, tá? Mesmo que a gente já viu antes, tá? Eu preciso sempre ter isso em mente para eu poder responder. Então, vamos lá. Revendo as fórmulas, o que eu posso dizer? Olha, D igual a F. Se eu olhar as fórmulas aqui, a única que tem a D é a 3, então eu tenho que partir da 3. Então, o que diz a 3? D ou not B. Eu sei que D é F, então fica F ou not B. Pela regra da inferência da disjunção e pela minha hipótese, eu sei que F ou not B tem que ser verdade. Eu estou dizendo, né, que todas as minhas fórmulas são verdadeiras. Logo, not B precisa ser verdadeiro. Not B precisa ser verdadeiro, porque eu já tenho falso aqui. O que me diz aqui? Para que isso seja verdade quando eu tenho uma disjunção, um dos dois tem que ser verdade. Como o primeiro é falso, a segunda parte tem que ser verdadeira. Só que aqui que está o negócio. Se o not B precisa ser verdade, então B é falso. Por que B é falso? Porque falso ou not falso é verdadeiro. Como eu estou dizendo que é not falso, eu tenho que inverter, ou seja, falso ou verdadeiro igual a verdadeiro. Correto? Se o meu B fosse verdadeiro, ficaria o quê? Falso ou not verdadeiro igual a verdadeiro. Como seria not verdadeiro, ficaria falso ou falso. E falso ou falso não pode ser verdadeiro. Ok? Então, como not B precisa ser verdade, B precisa ser falso. Então, o que eu descubro? Aqui, ó, B igual a falso. A partir do B igual a falso, eu vou olhar aqui, eu já usei a fórmula 3, eu vou ver qual dessas eu posso usar. Eu não posso usar a 2, porque a 2 eu tenho o C e o A. Eu não sei nada sobre C e A. Mas eu sei sobre o B, que tem na 1. Então, eu vou lá no B. A ou B. A ou falso. B igual a falso. Pela regra da inferência da disjunção e pela minha hipótese, a hipótese é que tudo seja verdadeiro, então A ou F é verdadeiro. O que diz a regra da disjunção? Pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Como o segundo é falso, o A obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, para que eu tenha isso aqui, verdadeiro ou falso igual a verdadeiro. Se o meu A for falso, eu vou ter falso ou falso, que não vai ser verdadeiro. Então, A é verdadeiro. Aí eu tenho que A é verdadeiro, a única fórmula que sobrou é o C ou not A. C ou not A, ou seja, C ou not verdadeiro. A regra da negação diz que not verdadeiro é falso, ou seja, C ou falso. Pela regra da inferência da disjunção e pela hipótese, C ou falso, né, a minha hipótese é que seja verdadeiro. Como a segunda parte é falsa, a primeira obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Então, logo C é verdadeiro para que eu tenha isso aqui, verdadeiro ou falso ser verdadeiro.
Então, eu descubro no final que C é verdadeiro. Então, o que eu descobri? D é falso, eu pus fogo na minha casa, é falso. C é verdadeiro, conheço o incendiário, é verdadeiro. B, estive viajando nos últimos dias, é falso. E A, mandei incendiar a minha casa, é verdadeiro. Dessa forma, então, Sherlock Holmes pode concluir que o Sr. Thompson mandou incendiar a própria casa, ou seja, não foi ele que pôs fogo, ele mandou incendiar, e conhecia o incendiário matando o próprio filho. E é isso aí.